Começou no tempo da Antiga República, enquanto uma caçadora de Jedi estava solta e sendo perseguida por membros do Conselho da Ordem Jedi, dois jovens redatores do BDS News decidiram gravar podcasts comentando semanalmente os episódios da nova série do universo de Star Wars. Esse é mais um podcast oficial produzido pelo Conselho da Ordem Jedi, inserido no BDS News. O time por trás das redes sociais do bancodeséries.com.br. Durante toda a temporada de The Acolyte, estaremos aqui. Eu, Mestre Bruno, juntamente com o Mestre Pedro, para comentar os eventos que sucederam nessa nova aventura intergaláctica. Que a força esteja sempre com todos vocês. Fala pessoal, e aí? Aqui é Pedro. E eu sou o Brooks. E cá estamos nós com uma semaninha de atraso, quase, não chegou a ser uma semana, estamos com alguns dias atrasados porque nós tivemos algumas intercorrências e não conseguimos lançar no domingo, mas o que é que a gente faz? A gente vai fazer uma dobradinha aqui. Essa semana o episódio saiu com um pouquinho de atraso por questões pessoais, mas hoje nós vamos comentar o episódio 6 e o episódio 7, que foi o episódio que saiu mais recentemente, que é o penúltimo episódio dessa temporada. O episódio 6, que é o episódio chamado Ensinar, Corromper, e aí ele volta com aquela dualidade de títulos. E o episódio 7, que é o mais recente, chamado Escolha, né? Então vamos fazer o seguinte, mais dinâmico. Eu vou tentar resumir o episódio 6 de forma bem breve. E Bruno, tu pode resumir o episódio 7, que foi o mais recente? Posso sim, sem problema. Pronto, pois bora lá. O episódio 6, gente, que é esse que se chama Ensinar, Corromper, é um episódio que começa literalmente de onde terminou o episódio 5 da batalha lá. Só que agora a gente já vê a personagem da Osha, que foi levada pelo Kimir, né? Que é, entre aspas, o vilão da série, para uma ilha deserta, um planeta desconhecido, que a gente não sabe direito o nome. Na verdade, o episódio não mostra o nome. E aí ele fica nessa, né? Fica tendo esse conflito interno entre a Osha e o Kimir, ele tentando mostrar a ela que na verdade tudo aquilo que ela soube, tudo aquilo que ela cresceu conhecendo, na verdade é uma farsa que criaram para colocar na cabeça dela e fazer com que ela entenda que aquilo que queriam que ela entendesse, ao mesmo tempo que vai mostrando o outro lado da situação, Sol dentro da nave com a personagem da Mei, né, que tá se passando pela Osha. E o Bazik lá, o rastreador, o bichinho lá tá sempre observando, sentindo algum cheiro diferente, que até então a gente não sabe o que é. No final a gente até descobre. Só que boa parte do episódio se passa nesse conflito entre a personagem da Osha e o Kimir tentando dialogar sem muito sucesso. Inclusive aparece o Man Jacinto quase pelado na nossa tela. E que bom que a força nos permitiu este momento, nos permitiu esta visão. Deus abençoe o Man Jacinto, né, por mais momentos assim em Star Wars. E a gente viu que existia uma grande tensão ali entre os personagens, e aí fica a seu critério imaginar qual é o tipo de tensão. Porque agora, diferentemente do que nós vimos na última trilogia de Star Wars, agora nós temos uma tensão sexual de fato e sendo muito bem construída. Diferente daquilo que Kylo Ren e Rey supostamente tinham, né? Porque agora de fato a gente tá conseguindo perceber que existe algo. Algumas revelações são dadas durante todo esse episódio, entre elas a revelação de que Sol percebeu que aquela dali não é a gêmea que ele gostaria que fosse, que ali é a Mei, que está disfarçada de Osha. Só que o grande plot twist desse episódio, o grande não, né? Tem dois. É que o Bazik percebeu o que ele estava farejando esse tempo todo, na verdade, não era a presença da Mace passando pela Osha. Era que ele estava farejando o Sol. E ele percebia que tinha alguma coisa de errado com o Sol. Por quê? Porque o Sol vai lá, muda o Blaster e paralisa a Mei. Ele deixa ela paralisada lá porque ele vai fazer alguma coisa, quer esclarecer alguma coisa, quer usar ela para alguma coisa. E o Bazik percebe isso. O segundo plot twist que nós temos nesse episódio, que é muito bom inclusive, é o momento em que a Osha de fato, né, que está lá com o Kimir na ilha, no planeta deserto, ela tem contato com o capacete do Kimir,
E ela meio que se conecta com o capacete, com todas as histórias que foi passada pra ela a partir do Kimi, todas as ideologias e as ideias daquilo que existe na dualidade, né, da força e do equilíbrio da força e do conhecimento do bem e do mal da força e etc e tal. E termina com ela colocando o capacete, né? Inclusive, durante esse episódio, nós temos um momento muito emblemático que eu não falei, mas só abrindo parênteses para passar para Bruno falar do sétimo, que nós vemos a Vernestra utilizando o seu chicote, que na verdade é um sabre de luz, mas em formato de chicote. E no final, entre as curiosidades, nós vamos falar sobre esse sabre, mas é só você aguardar um pouquinho, tá? Agora, falar desses dois grandes plots do episódio 6. Bruno, conta pra gente o que acontece no episódio 7. No episódio 7, nós tivemos um flashback, né? Mais um episódio de flashback. Só que agora contando a visão do Jedi, com um foco mais no Sol, né? No personagem do Sol, daquele dia que ele descobriu, entre aspas, assim, as duas garotas e como foi que se sucederam os eventos que a gente aprendeu, viu no outro episódio de flashback, que ele acabou levando a insuportável junto com ele e deixou Sim. a personagem interessante como morta, né? Uhum. Então a gente viu esse outro lado. A gente também teve uma perspectiva diferente do Jedi como um todo, né? Então no começo do episódio a gente vê um debate, eles procurando alguma coisa, e vai continuando, a gente vê a perspectiva do episódio dos Olhos do Sol, né? E tudo que se sucedeu naquele episódio de flashback, mas agora sabendo a verdade, né? Como que o Sol e os Jedi agiram. Eu sinto que se eu der muita sinopse, eu vou dar muito spoiler do episódio. Que foi um Eu já episódio soltei 50 mil spoilers, né? foi um episódio de bastante respostas, né? Tivemos bastante momentos interessantes, assim. Mas é basicamente isso a sinopse, né? Respostas de Sim. que aconteceu de verdade naquele dia em que Uhum. tudo se culminou para a separação das duas irmãs. Exato. E foi esse o resumo do episódio 7, assim. Eu não vou dar spoiler, porque senão eu vou estragar tudo. Eu acho que agora, antes da gente entrar de fato pra parte com spoilers mais específicos, mais diretos, cabe a gente dar a nossa opinião. O que é que tu achou, Bruno, do episódio 6 e do episódio 7? Então, confesso que o 6 foi o episódio mais ok pra mim. Tem cenas que eu gostei, tem coisas que são indiferentes, assim. Mas teve seus momentos. Gostei, como você falou, de Manny Jacinto, mas achei que a Disney foi fraca. Tinha que ter sido Sim. corajosa. Tinha que ter metido uma bundinha ali. Uhum. Pelo menos a na- regadazinha, né? Pelo menos ali, só pra gente fingir que teve alguma coisa, né? Sim. Achei muito interessante essa dualidade mesmo. Foi muito engraçado quando a gente percebeu que o bichinho lá, na verdade, estava atrás do sol. Sim. Já começou a campanha Bolsonaro na cadeia. É o Bolsonaro na cadeia. Sim, exato, exatamente. Né? Porque o homem insuportável. E na hora que ele. Foi muito interessante, sabe, perceber a virada dele ali. E a virada do ator também, né? Como ele passa de não, nós somos o Jedi pra eu sei eu sei que quem eu sou de verdade é esse aqui, né? Então eu gostei dessa dualidade. Do outro lado, confesso que não fico meio confuso com ela colocando a máscara, assim. Achei que foi tudo muito rápido. Ela tinha acabado de morrer uns 300 Jedi. Mas tudo bem. Vamos fingir. É, E o que eu gostei ali da máscara foi que percebi que ele lutou quase no escuro, né? Sem sim. enxergar nada, assim. Então isso foi interessante. Eu só Uhum. achei que o desenvolvimento da personagem como indo pro lado o lado sombrio, assim, foi muito rápido. Mas assim, Uhum. acho o personagem ruim como um todo, desde o começo. A Sim. gente vem reclamando desde o primeiro, batendo nessa tecla. Uhum. E a personagem é insuportável. E eu tenho um sério problema com mocinhos que são donos da padrão ético e moral, sabe? Eu sempre tive um problema com personagens assim em qualquer tipo de série ou filme, porque você não vê uma dualidade. Então, até que
entendi o que eles estão querendo fazer. Só que ela sempre se vendeu como eu sou 100% boa. E agora ela vai lá e veste a máscara. Achei isso meio problemático. E você achou o que dos 6, assim? Cara, eu gosto do episódio. Eu acho que ele é um episódio que reflete. Ele esclarece muita coisa, ao mesmo tempo que ele gera muita dúvida com relação a outras. O maior esclarecimento que ele trouxe foi com relação a Sol, né? E como responde muito aquilo que a gente já estava pensando sobre o personagem. E agora que eu vi o 7, pra mim o 6 traz mais uma resposta que é com relação àquela dualidade da força, né? O lado bom e o lado ruim, digamos assim, da força. Por quê? Agora a gente entende que talvez a Osha indo para o lado ruim da força, ela talvez fosse aquele que desde sempre foi o lado ruim. E a Mei estava sendo treinada com muito mais veemência. Ela, se tivesse continuado aquele treinamento lá com o Coven, ela seria o lado bom, digamos assim, da força. Óbvio que a gente só entende isso agora que a gente assistiu o sétimo, porque a gente teve uma certa explicação acerca da Mei, etc, e tudo que estava acontecendo com ela e tal. Mas eu gosto do episódio, eu acho extremamente interessante e curioso algumas coisas desse episódio. Mas deixa a gente falar daqui a pouco do 7 e aí a gente entra na parte com spoilers, que aí eu falo sobre essas minhas curiosidades e tal. Até voltei na conversa da gente, de quando a gente tava assistindo o episódio, pra eu me lembrar de algumas coisas. Mas eu gosto do episódio 6. Eu acho que, no geral, tem essa dúvida que ele gera na Mei, da Mei acerca da mudança dela para o lado sombrio da força, porque eu acho que é muito abrupto. E isso é um grande problema que eu tenho com The Acolyte, que eu venho percebendo desde o último episódio, que é exatamente o episódio 6. A forma como eles estão contando alguma história, a história. Mas daqui a pouco eu opino melhor. E agora fala sobre o 7. Deixa eu me adiantar logo. Eu gostei muito do episódio 7. Eu acho ele um episódio não, eu não vou dizer que ele é inteligente, mas ele é um recap. Ele volta na linha do tempo. E eu acho que eu acredito que vai ter uma segunda temporada. Eu acho que tá muito nítido pra mim que vai ter uma segunda temporada. E se na segunda temporada eles não emendarem uma série, tipo, do início meio ao fim, sequencial, e ficar nessa de voltar no tempo, vai ficar chato, vai ficar cansativo. Agora, pra uma primeira temporada, ok, tudo massa. A ideia é construir um mistério. E construíram, né? Conseguiram gerar nesse novo episódio. Tem cenas maravilhosas, inclusive, que a gente já poderia ter visto, mas que tudo bem, não cabia pra aquele terceiro episódio. Que é o episódio que mostra o Coven, etc. Mas que bom que mostraram agora. Foi um recap, né, de tudo que aconteceu de fato ali naquele planeta. E respondeu muita coisa, né? Trouxe muita afirmação pra gente daquilo que a gente já pensava, daquilo que a gente já teorizava. Confirmou outras que a gente. Tá, tudo bem, foi isso que eles quiseram fazer, então tá bom, né? Quiseram fazer isso porque quiseram. Mas no final das contas, eu acho que o mais importante é que mostrou um outro lado do Jedi que a gente não tá habituado a ver, né? Eu acho que é esse o ponto mais positivo desse episódio, tá nesse critério aí. Ele mostrou um lado dos Jedi que nós não estamos habituados a ver. Não mesmo, exatamente. Eu gostei bastante do episódio. Desse sétimo, né? Foi um episódio diferente do que eu esperava. Eu não esperava um episódio de recap. Eu adoro esses outros olhares quando eles falam sobre várias perspectivas e esse tipo de técnica no cinema, né, que tem um plano diferente na mesma cena, né? Então, como é comum gravarem várias vezes a mesma cena, não é algo que demanda tanto tempo, mas eu achei muito interessante todo episódio ser nesse formato, assim. Então, a gente vê como ele estava na dúvida, mas depois ele fala que sentiu uma força, depois ele fica meio obcecado pelaquela insuportável, aí depois eles vão lá dentro, né? Acontece tudo o que acontece, e eu acho muito interessante a gente ver que era isso que ele queria o tempo todo, entendeu? Então, tem algumas frases que a gente já comentou, porque eu gritei nessas duas frases, e uma que é quando a mãe delas lá, eu esqueci o nome dela. A Anicenia. A mãe dela falou, you are an institution,
você quer tirar elas e levar para uma instituição, né? E tirar Uhum. elas da família, né? Eu achei isso muito bom, assim. Sim, E aí sim. logo depois ela emenda, vocês vão pagar um dia, vocês vão pagar por tudo que vocês estão fazendo da forma que vocês estão fazendo, né? Uhum. Dito e feito, né? Pagar. Sim, exato. E tem mais uma coisa que, que eu lembrei depois, porque teve muita gente reclamando, gostando ou não, entendo as pessoas não gostarem de tudo, mas que todos esses Jedi não sentiram a presença do uma presença ruim, Hum. né? Teve toda essa Sim, questão, sim. e Já aí sei o que todo você vai mundo, falar. e aí todo mundo foi lá e lembrou, gente, vocês assistiram o episódio 1, por acaso? Exato. Exatamente. Tinha um Conselho Jedi de uns 20 dos Uhum. mais poderosos, assim, Exato. inclusive o Yoda, e ninguém sentiu o Palpatine, quer dizer, Exato. eles conseguem esconder. Então, Sim, sim. eu acho que tem isso sobre o Sol também, entendeu? Uhum. Ele podia ser um Jedi na visão dele, mas ele escondia com todas as forças do que ele era, entendeu? Então você vê que Sim. no fim do episódio 6 ele muda até o tom de voz, né? Exato. Quando ele vai Sim, sim, falar sim, com sim, ela, ele sim. muda aquele tom de voz, né? Como se A postura dele muda também, né? a postura dele, exatamente. Então nesse episódio 7 pra mim, demonstrou bastante isso também. Eu não sei como eles fazem ele mais novo, não é só o cabelo, né? Uhum. Mas hoje em dia, com as técnicas, a gente nem percebe, né? O uso de computação gráfica, quer dizer, eu não percebo. Não sou Uhum. detalhista a esse ponto, assim. Eu não sou sommelier de CGI, então não é algo que me incomoda, mas eu achei muito interessante. E teve umas lutas muito boas também, né? Então esse Sim. episódio 7 Muito me bem agradou, assim, coreografados. muito bem coreografados. E a gente entendeu muita coisa dos outros, né? Então Exato. os episódios antigos vão tendo mais significado, assim. E você, Sim, achou o sim. quê? Assim? Cara, eu acho que tudo se resume nisso. Eu acho que tu conseguiu resumir bem. Os episódios antigos agora começam a fazer tem muito mais sentido, né? Tem muito mais significado. Inclusive agora até a própria logo da série faz mais sentido, né? Porque a gente não entende porque aquele Odd e a Acolyte tem tipo uma sombra, uma perspectiva nele. E aí agora pra gente faz o sentido que é como se fosse a ideia das duas irmãs que foram criadas pela força, né? Elas foram criadas geneticamente pela força. E aí eu acho que já cabe a gente, não sei, Bruno, o que é que tu acha? Entrar na parte com spoilers? Pode ser, pode ser. A gente já falou É, tanta coisa. então, vamos fazer o recap do episódio 6 indo até o episódio 7, mas obviamente, como a gente tá com dois episódios, a gente vai mais Misturar rapidinho, os vai ser dois um mais. pouco, né? A É, gente vai ser mais breve, sucinto, direto ao ponto. É, acho que é bem melhor, tá? Quando ele começa lá naquela caverna, o episódio, ele vai mostrando aquela ilha e tal, e de imediato a primeira coisa que eu pensei foi, Bruno, eu até mandei recado, Bruno, isso é a ilha que Luke Skywalker estava no episódio, falou nessa nova mesmo, verdade. trilogia. Porque é muito igual, é muito parecido, só que aí tem outras teorias, né, que as pessoas já levantaram na internet e tal, e a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco sobre elas, tá? Mas, enfim, eles comentam que é um planeta desconhecido e tal, só que vai tendo essa transição, né? A série não se demora muito tempo em um determinado núcleo, e aí ele muda para o momento da nave, lá, em que a Mei tá lá fantasiada de Osha, e ela tá quase matando o Sol, até que ele manda ela segurar os controles e consertar a nave, porque deu um probleminha lá e tal. É, e fica nessa transição constantemente, etc e tal. Quem percebe, na verdade, é, o Sol é o rastreador. Ele já percebe, ele sabe que tem alguma coisa de estranha ali. E ele começa a farejar e continua farejando. Na verdade, o que ele percebe. Talvez ele até esteja percebendo, né? Que na verdade não é Osha. Mas os maiores indícios é de que ele percebe que tem alguma coisa de errado com o Sol. E ele quer mostrar isso, quer descobrir isso, tá? E aí tem a cena do banho, em que a Usha vai lá e questiona o Kimir, o porquê dele tá fazendo tudo aquilo. Mostra, inclusive, a marca do Kimir, que ele tem uma cicatriz enorme nas costas, que alguns fãs, inclusive, já apontaram como sendo uma possível queimadura com o chicote da Vernestra, né? Isso a gente já
Inclusive pra mim faz total sentido, porque ela é em formato quase que em Y, em S, sei lá o que danado é. E aí aparece a Hulk Jedi, né? A She-Hulk volta, inclusive, abrindo aqui um parênteses, porque ela é igual a Pink, tanto eu quanto o Bruno, a gente até comentou sobre isso. Cara, ela é muito parecido. Ela é a Pink verde, é a Pink É a Green. Pink Verde. Cara, ela tá muito focada. O que eu percebo da personagem é que ela tá muito focada em esconder, em abafar todos todas as merdas que os Jedi estão fazendo. Não só em abafar, ela também se preocupa, obviamente, em resolver a situação. Mas ela não quer que nada daquilo venha a vazar. Ela quer resolver, mas de forma muito silenciosa, muito amena, digamos assim. E Uhum. aí, né, fica nessa dualidade, indo para um lado, indo pro outro, e Kimi tentando defender e tal. Eu defendo completamente Kimi, pra mim ele é um dos melhores personagens, se não o melhor personagem da série, principalmente pelo episódio 6, a forma como construi esse personagem dele é muito massa. Inclusive, cara, eu tenho uma cena desse episódio que é muito bom, que é quando ele diz assim, é quando ela questiona, né? Osha diz, ó, você matou todo mundo, você fez isso, foi por culpa sua. Aí ele olha e faz, semântica, né? Cara, isso pra mim, como professor de português, isso explode minha cabeça. Porque a ideia de algo semântico é tipo assim, ó, o que dizem a você, o que passam pra você, é isso, é que eu sou realmente o culpado, mas não mostram o outro lado da situação. É isso mais ou menos que ele tá querendo dizer ali naquela cena. E Uhum. eu achei uma simples resposta, muito simples, muito direta, mas que foi fodástica. Sensacional. Eu achei muito boa. Tem o momento da luta lá que ela pega o sabre dele e ela fica lá ameaçando e tal, e ela mostra de fato um outro lado dela, né? Ela meio que, entre aspas, uma pessoa ameaçadora e ruim, etc. Mas que na verdade não tem problema nenhum, né? Ela não é uma ameaça. Só que tem uma coisa que é interessante nesse episódio 6, que aqui o personagem do Kimir diz que perdeu muita coisa pra chegar até ali. Só que a gente não sabe que diabo foi de muita coisa ainda. Alguém precisa dar uma explicação. Alguém precisa, porque eu particularmente já estou defendendo ele. Já estou defendendo ele completo e eu tenho todos os planos possíveis para passar para Alquimir. Para mim, é ele. Ele é o melhor personagem, assim, o maioral da série. Se ele quiser matar todo mundo, ele pode matar, que eu tô defendendo ele, tá? E por fim, a gente já para finalizar, né, pra gente não ficar se estendendo muito, a gente percebe que a Vernestra já tá ligada na onda de sol, que ele tá fazendo alguma merda. É tanto que ela chega lá na ilha pra fazer a retirada deles e ele tem fugido com a personagem da Mei, fantasiada de Osha. Por quê? Quando ele foge, é porque ele já sabe que ali na verdade é a Mei. E aí ele foge pra que ninguém pegue ela e não é que ele tá tentando proteger o conselho. É que ele tá tentando usar ela pra alguma outra coisa que a gente ainda não sabe, né? E, no final das contas, é, a gente descobre que o Kimi, ele tá querendo o poder de dois. E o que é essa ideia do poder de dois é aquilo que vai transformar uma pessoa em um Sith. Transforma-se em um Sith e ele vai ter, consequentemente, digamos assim, um aliado que tá abaixo dele, né? Um general que tá abaixo dele, pra, digamos assim, dar a cara a tapa. Ir na guerrilha ali, lutar no lugar dele, etc e tal. Por fim, mas não menos importante, tem aquelas duas cenas que eu falei a vocês. A cena que o Sol descobre que revela, na verdade, né, que já sabe que é a Mei. E a cena da Osha colocando o capacete, e é quando a gente descobre que, na verdade, o Kimi praticamente luta sem enxergar absolutamente nada, porque mostra a visão de dentro do capacete. Então isso já nos mostra que é, o Kimi é poderoso, né? Porque ele luta praticamente sem enxergar absolutamente nada. Acho que foi um grande resumão, mas que dá pra gente entender o que acontece, o que é que se passa nesse episódio, né? E aí a gente percebe que, na verdade, volta para aquilo que o Bruno falou, né? E aí, Bruno, vou deixar você falar, obviamente, porque tu tocou nesse assunto e eu quero ouvir tua opinião. Essa falta de desenvolvimento da Osha nessa visão, nessa perspectiva de olhar e ela se virar para o outro lado. Cara, isso não tá me convencendo. Não, não me convence. Não me convence porque, assim, todo. Putz, talvez seja uma. Pensei agora nisso, hein? Possa ser Tá. uma jogada de roteiro, não sei.
Porque, assim, todo personagem de Star Wars é dúbio, né? Os primeiros, os originais, assim, vamos dizer. Então Uhum. o Luke ficou sendo um Jedi, aí pensou, não, cansei. Aí foi lá e, tanto que no episódio 6 ele usa uma roupa toda preta, né? Sim, E tem esse debate aí. A Leia não preciso falar nada, né? Não sim. preciso nem me estender. O Han Solo também não. Então, se você pegar o core, os três personagens principais dos primeiros filmes, todos tinham uma dualidade ali. O próprio Darth Vader, fomos saber depois, né? De toda a sua dualidade. Então, assim, não me convence essa. Ai, sou boazinha, boazinha. Aí dá meia hora. Ai, mataram os meus amigos. Meia hora depois. Ah, empresta sua máscara aí. Tipo, não faz sentido pra mim. Aham. Entendeu? Então, realmente, Sim. eu não gosto disso, ou pode ser uma jogada do roteiro, né? Porque realmente não me desce, assim. É, Outro eu. ponto, pode falar. Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar que você falou outro ponto que eu gosto também, é isso de semântica, né? Toda vez que alguém Sim. fala, que agora eu tô dando aula de inglês e eu tô pegando algumas coisas sobre vocabulário, etc, né? Toda alguém vez fala de semântica, eu lembro daquela frase, não é bem um ditado, né? Como que é que chamam isso nos Estados Unidos? Quando eles falam potato ou potato, tipo, é a mesma coisa que você está querendo dizer, mas depende do seu ponto de vista, né? Sim, Então eu sempre lembro dessa frase, potato ou potato. Tipo, é a mesma palavra, é a mesma coisa, mas você está falando de qual perspectiva, né? sim, Tem uma sim. coisa que eu converso na terapia, já conversei muito, e, e acho interessante que, assim, eu vou usar a palavra que é mais forte, não necessariamente dessa forma, mas a gente é o vilão de alguém em alguma história, entendeu? Uhum. Então, eu vou usar vilão porque a gente tá falando de série, de filme, Sim, não necessariamente o vilão como uma coisa pesada, assim. Mas para alguma pessoa a gente fez alguma coisa ruim, né? Ou, ou aconteceu algo que a gente foi o ruim da história, entendeu? Então, eu sempre levo dessa forma. Então, não acho que ela seja boazinha por causa disso. Porque ele mesmo fala semântica, ele mesmo entende que ele está fazendo uma coisa da perspectiva dele, né? Que a gente sim, não sim, sabe sim. qual é. Então, eu consigo entender o lado de um personagem que não é moralmente aceitável. Uhum. Eu prefiro entender o lado dele, moralmente aceitável, do que aquela maluca insuportável. Ah, tá todo mundo. Aí da meia hora ela. Ah, empresta aí o capacete. Uhum. Eu reviro o Exato. olho toda vez que ela aparece, entendeu? Sim, sim. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Eu não sei se é uma jogada de roteiro ou a personagem só é chata mesmo. Entendeu? É preferível acreditar que seja. Que no final das contas seja só uma jogada de roteiro, porque é menos ruim, ainda sendo ruim, é menos ruim do que uma personagem chata feito a gente tá vendo, né? Sim. Nesse ponto eu prefiro que seja uma coisa mais elaborada. Mas uma coisa que eu acho que é massa o que The Alkalite tá fazendo é mostrar que aquilo que você falou, né? Que nem todo personagem ruim é de todo ruim. E nem todo personagem bom é por completo bom. E eu acho que The Acolyte tem tentado fazer isso, não da forma bem feita. Eu acho que o caminho que eles escolheram é um caminho muito duvidoso, porque dá pra perceber que tem um roteiro muito forçado aí, muito esforçado. Forçado não, desculpa, mas tem um roteiro muito tentando se esforçar pra chegar em algo, mas que ao meu ver ainda não chegou. E aí é quando eu entro naquele eu não gosto de ser a pessoa que faz comparação, até porque eu nem acho que comparação seja válida no audiovisual. Ah, porque tal filme poderia ser melhor porque tal outro filme faz a mesma coisa e é melhor. Foda-se tal outro filme. Eu acho que. Ou tal série, no caso. Mas a ideia que a gente tá vendo em The Acolyte é algo que é muito massa e que já foi criado desde os últimos Jedi. Eu acho que Ryan Johnson já vinha tentando trazer essa ideia. Né? Ele vinha tentando
criar, capinar esse caminho aí, para que a gente percebesse o outro lado dos Jedi, ao mesmo tempo que talvez, se a gente continuasse vendo uma trilogia ou continuasse com o filme do Ryan Johnson, a gente fosse ver também o outro lado do Sith, o outro lado daquelas pessoas que estavam ali. E por isso que eu acho que em Os Últimos Jedi, aquela conexão de Rey e Kylo Ren funciona única e exclusivamente para mim ali em Os Últimos Jedi, porque não tá tentando forçar um casal. Tá tentando mostrar que existe uma conexão entre o lado bom e o lado ruim. É única e exclusivamente isso, pra mim, ao meu ver. Né? Então, pra mim, ali naquele filme funciona. A questão é que as ideias de The Acolyte e as ideias de Os Últimos Jedi são ideias que se chocam, né? Elas têm uma determinada conexão, ao meu ver. Porém, as execuções são completamente diferentes. Elas não conseguem o, o, o feito que Ryan Johnson conseguiu. E talvez por isso que Ryan Johnson tenha sido. O filme de Ryan Johnson seja tão subestimado. Por mais que a gente goste e defende completamente. Eu acho que o rolê é que agora, em The Acolyte, tá vindo aquela tentativa de reestruturação daquilo que a gente entende como sendo os Jedi. Que até então a gente cresceu, a gente passou anos, desde 1977 que a gente assiste filme Você de ia Star Wars. falar 1700. Ia. E assim, desde 1977 que a gente assiste o filme de Star Wars, que foi quando foi lançado Uma Nova Esperança, e que a gente entende que os Jedi são os grandes mestres da galáxia. Eles são perfeitos, eles são imaculados, eles não têm defeito nenhum, eles estão ali lutando pela galáxia, pipipi, popopó, eles são sábios, isso, aquilo, outro. Quando na verdade vem agora The Acolyte tentando mostrar o outro lado, só que o meu problema é que não tem uma narrativa sólida, não tem uma narrativa muito bem fundamentada. E aí, falta essa fundamentação em The Acolyte. Falta essa. Não é nem fundamentação. Fundamentação talvez eles tenham. Mas faltam essa solidez de olhar e dizer: olha, é isso daqui que a gente tá querendo mostrar. E a gente vai mostrar mesmo. E aí, dane-se. Parece que em alguns momentos eles meio que fraquejam nessa ideia de tentar mostrar que, olha, todo mundo é bom, mas todo mundo tem um lado ruim. E todo mundo que é ruim tem também um lado bom. E falta essa firmeza na ideia deles. Talvez isso seja justificado no último episódio. Já que a gente consegue perceber, o terceiro episódio foi um episódio de flashback. O episódio 7 foi um recap continuando aquele flashback lá do terceiro episódio. Então, assim, é uma colcha de retalhos. Eles estão costurando essa colcha de retalhos para dar um quebra-cabeça gigante no final. Se vai funcionar na próxima semana com o próximo episódio, a gente só vai saber semana que vem. Mas pra mim ainda falta essa firmeza, essa solidificação, digamos assim, desse roteiro. Que, por mais que seja uma ideia boa, ainda tá faltando alguma coisa, ao meu ver. Eu concordo com o que você fala, mas assim, fazendo um parênteses, o Ryan Johnson é um só, né? Sim. Entendeu? Então, Uhum. é difícil você. Tanto que eu ainda sinto, quando ele fez Os Últimos Jedi e tiraram ele do último filme, foi muito por causa disso, sabe? Não, as pessoas têm que ver os Jedi como os imaculados. Sim, exato. Entendeu? E aí, agora que entrou lá o Chapéu de Cowboy lá, eu esqueci o nome do outro lá. O J.J. Abrams. Não, hoje em dia é o Filoni, que é o Chapéu O de Dave Cowboy. Filoni, isso. E o outro lá, o do Homem de Ferro lá. O rap lá, como que é o nome dele? Sei, eu sei quem é. Eu não vou lembrar o nome. John Favreau. Isso mesmo. Isso, hoje em dia os dois, eu acho que eles têm umas perspectivas mais amplas, sabe, do que contar. Eles podem ou não acertar, né? Não necessariamente vai ser aquilo, mas eles estão tentando. O que pra mim já é alguma coisa. Porque é a minha visão da série, assim, como um todo. E aí, já entrando no episódio 7, é muito isso, né? É tipo, olha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como os Jedi, no geral, eram um bando de filhos de uma puta. Foi basicamente isso. Não tem outra explicação por que eles fizeram, entendeu?
As duas estavam lá de boa. As duas e o Coven, né? Estavam lá na paz, de boa, não atrapalhando ninguém. Uhum. Os Jedi viraram tipo a Inglaterra, entendeu? Vou Sim. invadir, vou tomar Uhum. o que é seu. É tipo Exato. isso. Elas estavam lá de boa, o Coven tava lá de boa, na paz, não tava matando ninguém, era um lugar pacífico. E eles chegaram lá e deturparam aquilo lá. Então, isso para mim mostra como, de alguma forma, gostando ou não, eles estão tentando fazer alguma coisa, entendeu? O que me incomoda um pouco é o texto da série. Algumas horas acho muito bom o roteiro, algumas horas acho muito fraco, assim, muito pobre. Uhum. Então, às vezes ele é muito pobrinho, assim, mas como entretenimento tá me divertindo. Esse Sim. episódio 7 eu fiquei bem é, querendo que minhas teorias fossem verdade, assim. Uma foi, Uhum. outra não, mas tudo bem. Mas achei interessante como é, a gente já vem percebendo há algumas semanas, mas o sol tá apagando muito pelo que ele fez no passado, entendeu? Sim. Sim, sim, sim. O que vai e E volta. merece. E merece pagar, né? O mundo dá volta, eu já diria, o CPM 22. Exatamente. Eu acho que ao final de tudo, o que a gente consegue perceber é que, inclusive, esse episódio 7 traz pra gente a revelação acerca daquilo que a gente já tinha tentado desvendar, né? Que, na verdade, o episódio 7 nos mostra que, de fato, foi a May que tocou fogo em tudo aquilo. Só que, ao mesmo tempo que foi a May que tocou fogo em tudo aquilo, não foi proposital da parte dela o, o, o fogo. E, consequentemente, as bruxas lá do Coven, elas não morreram por causa de nenhuma luta contra Jedi. Elas estavam juntas em uma cena lindíssima, que é muito, muito bonita, que é todas as bruxas se juntando para controlar o Hulk, que tá, digamos assim, sendo possuído, e aí a gente percebe, porque uma cena anterior, algumas cenas anteriores, tem um momento que volta lá naquele recap do episódio 3 e a Aniceia, ela consegue possuir dominar, né? Possuir não, dominar o carinha lá do Game of Thrones, eu esqueci o nome dele, o menino lá. É, O Tyrion, Joffrey? Tyrion, sei lá como é o nome do menino. Esqueci. Não, não é Joffrey, não. Joffrey é o irmão dele em Game of Thrones. Cadê? Eu te mandei agora há pouco. Jesus amado. Tyron. Ah, tá. Isso, o Tyron. Isso, Tyron. É isso mesmo. Enfim, mandaram outro menino lá. Ela possuiu outro menino. E é massa, porque quando ela tá dentro da mente dele, a única coisa que ela tá tentando barganhar com ele é dizer assim: cara, eu sei que tu tá querendo ir embora daqui. Então, se tu quiser ir embora daqui, eu posso te ajudar pra isso. Te ajoelha perante mim que eu te ajudo. E aí, a gente não sabe qual foi o poder de barganha que elas se utilizaram para possuir o Wookiee, né? Pra dominar o Wookiee. Mas de fato, no final, quando mostra toda aquela cena da batalha, da suposta batalha do incêndio que acontece lá no episódio 3, a gente descobre que elas não morreram em uma batalha. Talvez, e aí é uma teoria minha, que eu até comentei com o Bruno, elas tenham ficado somente desacordadas. Por quê? Elas estão lá, fazendo a dancinha delas de um lado pro outro, com os olhinhos tudo pretinho, possuídas, e controlando o Wookiee. E chega o personagem da Carrie Ann Moss e consegue fazer essa desconexão. Ela desconecta lá, desconectaram, soltaram o cabo da internet. É tipo ela, tá? Ela consegue desconectar o Tipo, cabo da internet. o fio que liga. Tá, É, o fio que liga. o Exato. fio que liga. E aí, é, quando ela desconecta isso, todas as bruxas lá do Coven, elas caem. Só que não tem indícios de que elas caem mortas. O que a gente consegue entender é que foi só uma conexão e essa conexão partiu-se em algum momento, né? Cortou-se um fio que tinha ali e aí, talvez pela evidência, pelo poder da força que estavam exercendo, elas perderam, ficaram inconscientes. Só que, se tudo pegou fogo, então elas morreram de fato incendiadas. E que de certa forma também é culpa dos Jedi, por tudo que eles fizeram para entrarem Uhum. até ali, né? Então, no final das contas, a gente chega à conclusão, sim ou não, não sei,
que os Jedi são culpados por tudo aquilo que aconteceu. Sim, Só que sim. esse episódio nos mostra algumas outras coisas que a gente já via nos episódios anteriores. Ele começa, por exemplo, mostrando que Sol, lá no planeta, ele pega a erva. Que erva é essa? Aquela erva que Kimi fez o veneno para o mestre Tyrion morrer quando ele saiu do voto lá, que é a poçãozinha verde que a menina deixou. E veja só a curiosidade, quem foi que percebeu que era a poção? Osha. Só que Osha disse que era uma planta do planeta dela. Só que quem tinha dito que era um veneno foi o próprio Sol. As coisas começam a fazer sentido à medida que a série começa a se explicar, começa a se justificar, digamos assim. O rolê todo deles estarem ali é que eles estavam procurando uma vergência. O que é uma vergência, gente? Vergência nada mais é do que uma superpotência. Eles estavam tentando procurar essa superpotência da força que tinha sido identificada em algum local e eles achavam que eram ali. Porque esse planeta era inabitável. Não existia vida, nenhum tipo de vida. E agora estava tendo. Seja a vida da natureza, das plantas e etc., dos animais, mas eles desconfiavam que essa vergência tinha gerado vida humana. E aí é quando eles vão pra ali, eles já estão há 7 meses ali, procurando essa galera, procurando algum tipo de vida. Eu amei que tem uma frase da personagem da Karen Moss que olha pra cara do Sol e diz assim: é por isso que eu tenho um padawan e você não. Ela dá na cara dele mesmo assim, tirando onda. E eu gostei, porque qualquer chance de humilhar ele, pode humilhar. Pra mim, não tem problema no mundo. Pode humilhar o Sol quantas vezes quiser. Inclusive, se quiser matar, pode matar. Mas eu amei que esse episódio nos revela uma coisa que me fez lembrar diretamente de Clone Wars. Porque as meninas nada mais são do que o que, Bruno? Clones! Elas são clones. Elas são clones que foram criadas pela força. Provavelmente, em algum lugar na internet, essa semana vai pipocar de informação tentando explicar como foi que a força gerou esses clones em uma daquelas duas mães, porque não foi a Aniceia que passou pelo período gestacional. Foi a outra lá, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas elas são as mães das meninas, né? E uma delas passou pelo período gestacional dos 9 meses, não sei se foi 9 meses, enfim. Mas, de alguma forma, a força conseguiu gerar essas duas meninas. A E força aí, tem um nome, a força tem um nome. Ela chama Doutor Albieri. uma delas deveria ser Jade, né? Isso. E a outra deveria ser Picon. Nossa. Mas a gente descobre que todo esse rolê foi somente porque eles estavam descobrindo que, olha aí os primeiros indícios, de que existiam clones sendo criados e dessa vez a partir da força. Anos à frente a gente vai ver o quê? O Império criando clones para lutar contra a força, contra aqueles benfeitores, digamos assim, da força. Então, assim, pra mim isso é de explodir a cabeça no sentido de que tá tudo muito conectado na linha do tempo de Star Wars, pelo menos ao meu ver. Isso eu acho legal. Isso eu tô adorando, assim. E eu acho que já rola a gente indo pro finzinho do episódio, porque a gente termina com o episódio vendo as bruxas, no momento que a May chega gritando, pedindo socorro, porque tocou fogo lá em tudo, a Aniceia, ela entra em um processo de transe lá, que é um negócio bonito do caramba. Ela vai virando quase que uma fumaça, só que ela não se dissipa por completo. E aí o abençoado, pra não dizer outra coisa, do Sol, vai lá e faz o quê? Ele mata a Aniceia. Ele dá uma sabrada nela e mata ela, gerando raiva em todo mundo, obviamente, querendo matar, querendo fazer com que todo mundo matasse ele. May foge nesse momento e as bruxas começam a atacar lá, porque até então tá só o Sol e o outro menino, que é o de Game of Thrones lá. O Thorbin, lembrei agora, não é Tyrion não, é Thorbin o nome dele. Isso aí. Só que as cenas de luta desse Coven, gente, é um negócio muito bonito. Se você, acho que todo mundo que tá ouvindo até aqui, provavelmente são pessoas que já assistiram o episódio e, cara, é muito bonito. É nesse momento que eles estão lá, elas somem, todas as bruxas somem, elas se reúnem e elas conseguem controlar o Wookiee, aquela cena que eu já tinha comentado agora há pouco,
Elas controlam o Hulk e ele é quem vai lá pra lutar contra o Thor e contra o Sol. E aí tem todo esse rolê, vai mesclando, né, a cena de luta, que é muito bem coreografada, é lindíssima, muito bonita. Eu acho que The Acolyte é um dos pontos muito positivos de The Acolyte, são as cenas de luta, que são extremamente bem coreografadas, são muito bonitas, e não tem aquele negócio de as cenas de luta são compostas por cortes de cena. Não, aqui não tem isso, não rola isso. Pelo contrário, é tudo muito bem elaborado, muito milimetricamente calculado e muito bem colocado em cena, pelo menos ao meu ver. Eu acho muito bom também. E a gente termina com a cena, né, a gente vê que o Sol não protegeu a May, ele optou por não segurar o lado da ponta que a May tava e deixar aquele lado cair e protegeu somente a Osha. Ou seja, Sol é um lixo de ser humano, podem matar, não vai fazer falta, ninguém vai sentir falta em momento nenhum. E, enfim, só corrobora com as ideias daquilo que a gente já vinha comentando, né? O Sol é um grande bosta. Eu tenho cada vez mais raiva, cada novo episódio eu fico com mais raiva desse personagem. E eu queria deixar um adendo. Cara, eu acho que eu tenho um problema grande com o ator que tá interpretando o Sol. Eu gosto. O cara de Round Tem 6. cenas dele, isso. Tem cenas dele em Round 6 que eu acho boas. Eu não vou tentar nem. Eu acho que o nome dele é Lee Jung-jae, alguma coisa assim, eu não sei. A pronúncia com certeza vai estar errada. Mas eu gosto dele em algumas cenas específicas de Round 6. Mas eu não sei o que diabo fizeram com esse cara que agora em The Acolyte ele tá uma negação. E eu não sei se isso é proposital. Porque agora a gente tá vendo o outro lado dele, né? A gente tá vendo o Sol mostrando o outro lado, o lado ruim dele. Então, nossa, eu tô surpreso, ele tem 51 anos. Caramba, ele não tem cara disso tudo, não. Acabei de ver aqui na internet, que susto. Mas voltando aqui, pra não perder o fio da meada. O PDH gritando, olha. O... Eu não sei o que é que tá acontecendo em The Acolyte. Ele é um ator que tem momentos muito bons em Round 6. Agora em The Acolyte, eu não sei onde foi que pegaram esses momentos bons e socaram não, porque falta alguma coisa. Tem alguma coisa faltando ali. Talvez seja proposital para que a gente perceba que agora vai ser a verdadeira face do personagem quando a gente conhecer o lado 100% ruim dele, né? Pelo menos é isso que eu coloco minhas apostas. Mas no final das contas, para mim, o Sol é um grande bosta. O Sol é um grande bosta. Uhum. Eu concordo, não tenho nem muito a acrescentar, assim. Eu nunca achei ele um ator muito bom, assim. Ficou hypado por causa de Round 6, né? Uhum. Mas eu acho ele qualquer coisa, assim. Aliás, esse é o meu problema com The Acolyte maior, assim. Tem atores muito fracos, assim. Tipo, as gêmeas eu também acho elas bem complicado. O Ben Jacinto eu sempre achei ele muito bom. Sim. E os outros atores bons da série, tipo, aparecem pouco. Né? Aparecem em um episódio flashback. Uhum. Então, é um problema com a série, com gente que atua mais ou menos, assim. Sim, sim, sim. Eu acho que a gente deu um grande apanhado já sobre os dois episódios. Acho que, inclusive, tudo pelo entretenimento, gente. Nós estamos gravando quase meia-noite, tá? Que fique bem claro isso. Tudo em prol também do atraso da gente, né? Que não deu pra gente gravar o do episódio anterior separado, mas vamos lá, pra gente não se estender tanto. Pronto, quer complementar mais alguma coisa? Não, eu tô curioso pra semana que vem. Eu realmente acho que não tem como você não renovar. Só se você for deixar tudo aberto, entendeu? Sim. Gostei do 6 também, assim. Gostei um pouco menos, mas nada que atrapalhe o desenvolvimento. E vamos ver como vai ser, assim. Tô empolgado pra semana que vem. E Pois você? vamos lá. Eu também tô empolgado. Tô ansioso, quero ver o que é que vai acontecer. Eu acho que eu tô muito mais curioso do que empolgado. Tô reflexivo sobre como vai ser esse season finale. Uhum. Mas vamos lá agora pra um bate-bola bem rápido, bem direto. Pode ser sim ou não.
ou pode ser respostas curtas. Ok. Pra gente não se estender tanto. Bruno, o Kimir é bom ou ruim? Não, vamos fazer sim ou não. Vamos fazer tipo o Celso Portiolli. Passa ou repassa? Tá. O Kimir é bom ou ruim? Bom, Eu também acho que ele é bom. A Osha vai pro Darkseid? não. Também acho que não. Confirmado que os Jedi estão errados, eu acho que essa é unânime. 100% errados. 100% errados. É. Essa pra mim a resposta eu já digo que é não. Tu tem alguma teoria pro futuro da série? Não. Podia me estender, mas não tenho. Não consegui pensar. Porque Se não estender, se tenho. quiser pode falar. As respostas que eu queria deram nesse episódio, entendeu? Sim, 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 sim. Tipo, é assim, Entendi. eu não sou uma pessoa, no geral, que fica. Hoje eu vi um texto ridículo. Deixa eu abrir um parênteses. Ridículo, porque entrou Lost na Netflix dos Estados Unidos, né? Hum, Aí estão fazendo mó fuzuê, porque, tipo, matérias como você pode pular esses episódios de Lost. Vai plantar batata. é, Porque coisas não dá. assim, mas o que eu ia dizer na matéria de hoje era 5 questões que Lost nunca respondeu. Aí me dá um negócio, porque assim, sério que você passou, sei lá, tem 120 e pouquinhos, né? 120 episódios achando que ia ter resposta de tudo? Uhum. Isso é uma coisa que me deixa extremamente frustrado Hum, em várias séries, assim. Você querer resposta de tudo que uhum. acontece. Gente, não, a vida. Não que vá acontecer em The Acolyte, que eu acho que vai acabar renovado. Mas Sim. a vida segue. O plot ficou aberto aqui porque você não teve a resposta. Claro que você tem a resposta do todo. Mas você não precisa ter de tudo, Uhum. sabe? Então eu não espero que a gente aprenda agora nos contem agora por que o Kimir é o que é, porque ele explicou ali. Olha, eu fui maltratado que nem vocês. Pronto, acabou. Uhum. Pra mim me satisfez, entendeu? Então eu Sim, não sim, tenho sim. teoria. A minha teoria era o Sol ser um filho da puta e se provou. Aham. Eu acho que isso é muito reflexo, isso que você tá falando, é muito reflexo da sociedade que a gente tá atualmente, que a gente quer resposta pra tudo e todas as coisas ao mesmo tempo, né? E não, a gente nunca vai ter resposta pra todas as coisas. Nunca vai vir essa resposta, né? Mas eu concordo e compreendo a sua seu desabafo, sua indignação e eu outorgo, eu concordo com o que você falou aí. Mas Bruno, antes da gente ir pra parte das nossas curiosidades, conta pra gente quais são as redes sociais do Banco de Séries? Então hoje, Pedro, nós temos nosso site, o bancodeséries.com.br, para você entrar lá, marcar e comentar as suas séries favoritas. O nosso Instagram, que é o Banco de Séries Oficial. No Twitter /X, nós temos dois perfis, que é o BDS News Oficial e o Banco de Séries. E no Telegram é só buscar por BDS News Oficial R. Obrigado, Bruno. Mas para começar essa sessão de curiosidades sobre os episódios, né, a gente precisa trazer algumas informações sobre o Chicote de Luz, né? Depois de anos esperando para estrear nos live actions, ele finalmente fez a sua aparição. E o Chicote de Luz nada mais é do que uma variação do Sabre de Luz. Ele apareceu em The Acolyte numa cena rapidíssima. Ele aparece pela primeira vez na história de Star Wars em um quadrinho, que agora ele já passou a ser considerado como Legends. Posteriormente, essa mesma variação ela foi mencionada na animação Clone Wars. Se você não assistiu, você está perdendo tempo. E foi creditado que o uso dessa arma era dado pelas Irmãs da Noite de Dathomir. E ela era sempre relacionada a usuários do lado sombrio da Força. Já no canon de Star Wars, o chicote faria sua estreia em 2016, no livro de regras e referências de Endless Vigil, em um RPG da franquia. A arma só seria mencionada novamente anos depois, em 2021, no livro da Alta República, A Test of Courage, seguindo a Cavaleira Jedi Vernesta Rule, que também aparece em The Acolyte. Segundo o que conta no livro, essa variação de sabre era rejeitada pela Ordem Jedi, já que normalmente era associada ao lado sombrio da Força. No entanto, Vernestra teve uma visão que ele contava como modificar a base da arma para que o plasma fosse maleável. Assim, um Jedi que portasse o sabre poderia utilizá-lo como um chicote e vice-versa, já que ele teria dois modos para ativar. Mas não foi só isso que o novo episódio trouxe de informações, né? O sexto episódio,
ele revelou que Osha foi levada por Kimi para um planeta distante. Porém, esse episódio, como a gente já falou, ele não mostra o nome desse local onde eles estão. Porém, entretanto, todavia, alguns fãs já criaram algumas teorias. Um usuário do Twitter, chamado Vader's Order, diz que é bem possível que o planeta em que ambos estão seja Baldemic, que é notado por ter uma grande quantidade de cortoses, que é aquele metal utilizado no capacete e parte da armadura de Kimi. Além disso, o Wikipedia, que é tipo Wikipedia, só que só de informações de Star Wars, ele também esclarece que esse local foi utilizado por Darth Tenebros e Darth Plagueis, muito por conta do grande depósito desse metal. Já as características do planeta são oceanos, praias, penhascos rochosos e a espécie própria do local, Konmi, que acaba expulsando visitantes do planeta que fica na borda externa da galáxia. Isso facilita para que os sítios de lá não sejam encontrados pela Ordem e, obviamente, sejam assim considerados extintos. Lembrando que todas essas características nós vimos nas cenas lá do sexto episódio. Tendo essa questão em mente e a possibilidade do planeta ser Baldemic, é possível que Kimi seja Darth Plagueis, futuro mestre de Darth Sidious, Palpatine. Ah não, de novo não. Assim como descrito em sua ficha no Wikipedia, Plagueis conseguiu trapacear a morte diversas vezes, sendo quase imortal. Essa sabedoria seria passada para Palpatine posteriormente e passada por ele para Anakin Skywalker durante a vingança do Sith. No entanto, Darth Plagueis é da espécie Moon, de que Vir com certeza não faz parte. E mesmo que isso seja o caso, ainda tem outros argumentos que levantam a possibilidade dele ser esse personagem, ou alguém tão forte quanto, ou se for o caso, até um semi-acólito desse Sith. Que me conta que ele fazia parte, né, da Ordem Jedi, mas saiu há muito tempo, e por isso Osha não lembra dele lá. Desse modo, ele pode ter já conhecimento de como é que é possível bular a morte, digamos assim, e consequentemente estar tão rejuvenescido e ter tanta habilidade na força como é mostrado no quinto episódio da série, naquela luta lá. E Mir, ser Plagueis, também ajudaria a reforçar os experimentos que Palpatine fez durante seu império e posteriormente na sequência, quando fica obcecado pela diade entre Rey e Ben Solo, Kylo Ren. Na série, Osha e Ben são uma diade e Kimi sabe disso. Vale lembrar também que Plagueis teria vivido durante a Alta República, exatamente o período que da Acolyte se passa. Kimi ser Tenebros pode até ser algo mais puxado, já que o Mestre Sith é da espécie Beat nos Legends. Mesmo que isso mude no canon, talvez isso não seja incumprido que a série se passa, e muito menos com o que a trama explora. Mas fica a dúvida, né? Você ficou curioso, quem tá nos ouvindo, ficou curioso aí pra saber mais sobre Darth Plagueis ou Darth Beat? Se sim, comenta lá no nosso canal do Telegram ou até no site, aqui na legenda desse episódio, que no próximo episódio, lá na season final ou até um episódio extra depois, não sei, a gente traz mais informações sobre esses sítios, principalmente, a gente pode até fazer um episódio extra dependendo do final dessa temporada, né? O que é que pode vir a acontecer e etc. Mas, por hoje, é só isso, tá? A gente já se estendeu até demais, a gente falou de 2 episódios. Esse foi mais um episódio do VAI Podcast sobre The Acolyte. E semana que vem nós estamos de volta comentando sobre os acontecimentos da season finale de The Acolyte. Que será que vai ser a season finale ou series finale? Vamos ver. E não esqueça que você pode conferir esse e todos os outros episódios do podcast do YouTube, tanto na forma tradicional quanto para assinantes do Music. Também estamos no Apple Podcasts, Amazon Music, Anchor e Spotify. Além disso, você também não esqueça que você pode marcar os episódios do VAI Podcast lá no banco de séries. É só você digitar, né, VAI Podcast na barra de pesquisa ou do site ou dos aplicativos e adicionar na grade, dar nota, comentar, falar com a gente, etc, tá? Bom, gente, é isso. Eu sou o Pedro. E eu sou o Bruce. E essa foi a 4ª edição do VAI Podcast sobre The Acolyte. Até a próxima. Tchau, gente.